Gente, a informação que surgiu nessa quarta-feira é que o Grêmio errou ao ler o contrato do Carlos Vinícius quando tinha cláusula de renovação automática. Essa informação foi divulgada pela ESPN Brasil, pelo Bruno Andrade. Segundo o Bruno Andrade, o Grêmio tinha o entendimento de que o Carlos Vinícius renovaria automaticamente a partir de tantos jogos. Mas ao ler o contrato mais atentamente, o Grêmio se deu conta de que era preciso uma minutagem específica em cada jogo para ele permanecer em campo, por isso a cláusula não foi ativada e por isso não há uma renovação automática do Carlos Vinícius. Eu peguei essa informação e fui para os bastidores ouvir os dirigentes do Grêmio para entender o que é real nessa história. O Grêmio realmente errou na renovação do Carlos Vinícius e a partir disso a gente consegue enxergar um cenário que é muito maior do que esse detalhe, tá? Mas vamos lá. A informação foi divulgada pelo Bruno Andrade e essa é a informação de que o Grêmio, ao olhar o contrato atentamente, viu que não havia como renovar automaticamente o contrato do Carlos Vinícius. Vamos ficar todo mundo na mesma página. O contrato do Carlos Vinícius, que chegou em Porto Alegre em 2025, tinha duas cláusulas para renovar automaticamente. Uma delas falava sobre Copa do Mundo, caso ele fosse convocado pela seleção brasileira ou a seleção de Portugal, aí a renovação seria automática, ou então se ele jogasse 60%, 70% dos jogos em 2026. A renovação seria automática para dezembro de 2027. Segundo a ESPN, o Grêmio se equivocou ao ler as cláusulas. Eu falei com duas fontes do Grêmio. Uma delas diz: não houve interpretação equivocada. O que houve é que ele não ativou as cláusulas de renovação. A outra fonte diz: claro que não. Não precisa ler derivados integrais para entender esse contrato. Basta saber contar a 40. Até 40. Então o Grêmio nega a informação da ESPN. É importante ouvir os dois lados, sempre, de qualquer história. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: o Bruno Andrade não iria para a ESPN falar sobre esse caso da cabeça dele. E se vocês tiverem a oportunidade de acompanhar o vídeo do Bruno Andrade no Instagram da ESPN, vocês vão ver que ele não fala assim por cima, ele fala com detalhes. Ele fala com riqueza de detalhes desse caso. Eu procurei os empresários do Carlos Vinícius, que não me responderam até o momento da gravação desse vídeo, e uma outra pessoa que trabalha com o Carlos Vinícius me disse não saber de onde veio a informação da ESPN. Bom, se o Grêmio está negando, é por eliminação, né? Não é um dirigente do Palmeiras e nem um empresário do Arrascaeta que vai saber sobre a situação contratual do Carlos Vinícius com o Grêmio, né? E aí a gente chega no cenário. Vamos remontar aqui a história. Maio desse ano. Todo mundo falou, inclusive eu, de que o Grêmio tinha um princípio de acordo para renovar o contrato com o Carlos Vinícius. Lembram dessa história? Uma renovação que iria não só até o final de 27, que é o tempo da cláusula automática, mas até final de 28, quando o Carlos Vinícius vai ter 33 anos. Maio, lembrem disso. Em junho, começou a história de que o Grêmio não tinha conseguido chegar num acordo, que estava travada a renovação e tal. Em julho, 16 de julho, o Eduardo Moura, meu grande amigo, baita repórter do ge.globo.rs, deu a notícia de que o Carlos Vinícius não atingiu as cláusulas e que ele estava recebendo sondagens. E a notícia ali dizia que as cláusulas tinham que ser atingidas no primeiro semestre, que ele não teria como bater, não teria como chegar nas cláusulas. Então vejam, em maio tem uma renovação encaminhada, em junho começa uma dúvida sobre essa renovação e em julho surge a informação de que as cláusulas não foram atingidas. E agora, no final de julho, também uma informação de que o Grêmio se equivocou. Tudo isso, no resumo, é um cenário de confusão. O futuro do atacante do Grêmio, do goleador do Grêmio, é um futuro confuso. A gente não sabe o que vai acontecer com o Carlos Vinícius. Faltam 5 meses para terminar a temporada e não se sabe se o Carlos Vinícius, artilheiro isolado do Grêmio, vai permanecer ou não na arena. Não se sabe. Simplesmente assim, não se sabe. Informações. Carlos Vinícius recebe menos de R$1 milhão por mês. Todas as vezes que eu falei nos bastidores sobre os contratos no fim, eu ouvi 3 grupos. O grupo daqueles que não vão ficar, e nesse grupo está o Marcos Rocha, o William, né? O grupo de uma incerteza, que agora é mais incerto do que antes. Esse grupo é composto pelo Amuso.
e o Carlos Vinícius, que eu sempre ouvi. Não, Carlos Vinícius é o goleador. O Grêmio tem um baita goleiro e um baita centroavante. Carlos Vinícius é outra questão. O Grêmio pode fazer um esforço, pode permanecer com ele. Tá? E é informação também do Bruno Andrade que essa confusão gera um desconforto, um incômodo no Carlos Vinícius. Essa é a informação do Bruno Andrade. Tá? E se a gente olhar para tudo que está acontecendo, a informação de que a cláusula não foi batida, essa informação de que o Grêmio se equivocou, isso tudo demonstra uma insatisfação. Há uma pressão nessa mesa de negociação. Tá? E, ao mesmo tempo, o Grêmio começa a dizer nos bastidores que tem um novo teto salarial, que não vai dar um salário gigantesco para qualquer atleta. Eu, sinceramente, não sei para quem que é esse recado, tá? Mas ele foi passado para todos os mensageiros, leia-se repórteres, criadores de conteúdo. Tá? Todos receberam a informação de que agora o Grêmio tem um novo teto, que acabou o show do milhão, né? Que o Grêmio não vai mais distribuir salários. Eu não sei para quem que é esse recado. Eu sei que ele surge em meio a essa incerteza sobre o futuro do Carlos Vinícius. Não há dúvida, vamos combinar nós aqui, vocês podem comentar, de que o Carlos Vinícius é titular do Grêmio hoje. Assim como não há dúvida de que o Grêmio está sendo muito convicto nessa questão financeira. Agora, não vou nem entrar no ponto de tá certo, não tá certo. O Grêmio nega que tenha um equívoco na interpretação do contrato, tá? O que para mim está muito claro é que tem um conflito. A gente não sabe se ele é pequeno, médio ou grande, mas tem um conflito. Se detalhes dessa relação vêm a público e o Grêmio diz que não foi ele que divulgou, é porque existe alguém divulgando. E isso vaza a partir de um conflito. Tá? A situação do Carlos Vinícius, ele está no período em que ele já pode assinar um pré-contrato. Pelo que eu soube, pelo que ele disse a outras pessoas próximas, ele não tem uma disposição de assinar com outro clube brasileiro. Tá? Porque ele gostou muito do Grêmio, porque ele se adaptou a Porto Alegre, mesmo nesse curto período ele gostou muito do clube, da torcida. Então, ele não tem uma disposição de assinar com outro clube brasileiro, mesmo que ele tenha sido sondado por outros clubes brasileiros. E ele também tem sondagens de fora do Brasil. O cenário ainda não está muito claro, né? A gente não sabe o tamanho desse conflito e o que está por trás. Né? Se é dinheiro, se é tempo de contrato, né? Mas o que a gente tem é o goleador do time com um futuro indefinido. Né? Uma outra pessoa com quem eu falei sobre isso, já faz algum tempo, me disse, olha, eu diria que o Grêmio é capaz de fazer um esforço para manter o Carlos Vinícius. Porque ele é muito importante para o time, o Luiz Castro gosta dele como atacante, ele é uma figura importante no vestiário. Né? Mas aí, depois dessa conversa, surgiu a notícia do dado, né? E surgiu a notícia da ESPN. Esse é mais um caso, né? Esse é mais um caso e a gente, olhando o noticiário, repara que existem pequenas subtramas, né? É essa a história do Carlos Vinícius, é a história do zagueiro que foi tentado e não deu, é a história de uma conversa do grupo de jogadores com o Luiz Castro, mas que depois não era bem isso. Né? Tem vários pequenos assuntos assim. Né? E vejam, não me parece que seja um movimento contra o fulano ou beltrano. Só mostra que o clube, nesse momento, ele passa por uma turbulência. Que aí eu não sei, eu peço a tua ajuda para que tu comente se isso afeta o campo ou se isso vem do campo. Né? Mas me parece que existem vários assuntos paralelos ao campo em si que estão presentes no dia a dia do Grêmio. Quer queira, quer não. Né? Isso que eu nem citei aqui, e não citei porque me esqueci no meio de tanta confusão, os salários atrasados. Né? O Grêmio tinha dado um prazo, não conseguiu pagar dentro do prazo, deu um novo prazo, que é até o fim dessa semana, antes do jogo contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio enfrenta o Fluminense domingo na Arena e o prazo é quitar antes desse jogo contra o Fluminense. Bom, é isso, tá?
Na comunidade aqui do canal tem uma caixinha com espaço para vocês mandarem perguntas para o quadro Jeremias Responde. Vai lá, deixa a tua pergunta, a gente se vê também nesse vídeo. Mas antes disso, nosso encontro vai acontecer mais uma vez aqui no canal. Então pode te inscrever, ativar as notificações, deixar teu like. Até o próximo vídeo, um grande abraço.